Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 31 de março de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, rogando que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos desta segunda-feira. Então, meus irmãos, nesta noite, que como sempre agradecemos pelo apoio, pela sustentação, que essa pleiade de amorosos e zelosos amigos da egrégora da Casa de Abel Sebastião de Almeida, é preciso fazermos esse reconhecimento e essa certificação. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Antes da leitura, que fazemos sempre, para a preparação da nossa ambiência, eu gostaria de já informar a vocês que no dia 28 de abril, segunda-feira, às 18h30 em primeira convocação e às 19 horas em segunda convocação, nós teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária, né, onde nós vamos prestar contas do exercício findo em 31/12 de 2024. Né? Essa é uma exigência legal, é uma exigência estatutária e é uma exigência ética. Então, portanto, depois nós vamos começar a divulgar aqui, vamos divulgar lá embaixo, vamos colocar também no jornal. Então, mas já estou aqui, vou fazer sempre esse comunicado para todos, né, ao iniciarmos as nossas sessões. É importante a divulgação. Então, dia 28, segunda-feira, 18h30, primeira convocação, 19 horas, segunda convocação, e às 20 horas teremos a nossa reunião normal. Bem, meus irmãos, então, nós vamos fazer a leitura. Eu peço aos nossos amigos do apoio, já está aqui, que era para projetar a nossa página, né, em que nós vamos, baseados nela, melhorarmos a nossa vibração. Eu vou pedir à nossa irmã Marisa, então, a gentileza de fazer a leitura desta página preparatória dos trabalhos. Boa noite. Suor e Lágrimas, do livro Relicário de Luz, psicografia de Chico Xavier, do espírito Sheila. Suor é trabalho, lágrima é sofrimento. Com o suor aprendemos, com a lágrima purificamos. O trabalho esclarece, o sofrimento redime. Sem suor, o mundo agonizaria na inércia. Sem lágrimas, a consciência perder-se-ia no erro. Sem trabalho, não teríamos a escola que habilita o homem ao progresso. Sem o sofrimento, não encontraríamos o santuário de nossa redenção para a imortalidade. Com o suor, engrandecemos a passagem pela terra. Com a lágrima, rasgamos a senda para o céu. Suando, aperfeiçoamo-nos. Sofrendo, santificamo-nos. Homens, nossos irmãos do grande caminho, aceitemos no suor e nas lágrimas nossos guias para a ascensão a Deus. Rendamos culto aos silenciosos e sublimes instrutores que nos visitam em nome do Senhor. E suando e sofrendo, guardemos a certeza de que construiremos as asas divinas que nos transportarão à glória da vida eterna. Linda mensagem de Sheila, né? Bom estudo. Então, meus irmãos, agora, né, sabemos que suor é trabalho, lágrima é sofrimento, e com o suor aprendemos. Nosso irmão José Soares irá fazer para nós
o estudo da noite de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que segunda-feira é um dia dedicado ao Evangelho segundo o Espiritismo, é a nossa bússola moral, nosso código de ética que nos acompanhará pela eternidade. Eu diria que José Soares é egresso do Centro Espírita Leon Denis, mas eu acho que hoje não se aplica mais. José Soares é do Leon Denis, mas José Soares é também do Abel Sebastião de Almeida, não é? Então, que ele seja muito inspirado na noite desta segunda-feira. Vou com esse, né? Esqueci. Sem problema. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, os nossos companheiros que estão nos ouvindo de casa. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de gratidão a Deus. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa muito amada doutrina espírita, que nos reúne nesta noite em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. A página Suor e Lágrimas, assinada por Sheila, nos faz lembrar com muito carinho nosso Dr. Erma, que é o diretor espiritual do Leon Denis, e ele diz que nós precisamos verter água. Ou a gente verte suor trabalhando, ou vai chorar por perder as oportunidades. Ele diz, filhos, é com vocês mesmos. Tem que botar água para fora. Vocês escolham suor ou lágrimas. Vocês têm livre arbítrio, a decisão é de vocês. E essa página muito apropriada ao tema da noite, em que nós vamos tratar de uma das bem-aventuranças. E bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quantos de nós estamos aflitos por alguma situação no nosso entorno? Mas antes da gente começar, propriamente dito, a nossa conversa, hoje é uma data muito especial, 31 de março. Em 1869, há 156 anos atrás, nosso querido Allan Kardec voltava ao plano espiritual. O guerreiro retorna à casa paterna após o cumprimento de um dever. O missionário da terceira revelação retorna com a tarefa totalmente cumprida. Quando ele dialoga com aquele espírito amigo, está lá em Obras Póstumas, e o espírito é bem contundente com ele e diz para ele, você não é insubstituível. Se você falir, nós temos outro. Aliás, a espiritualidade superior sempre tem um plano B. Mas nós esperamos que seja você aquele que vai apresentar os fundamentos da doutrina espírita. A tua tarefa será mais fácil que a do continuador. Você vai montar a estrutura que nós vamos te mostrar. E o teu continuador vai ter que implantar. Para ele será muito mais duro, mais difícil esse trabalho. Então nós vemos que a espiritualidade amiga, ela não nos coloca numa posição de destaque, mesmo que a tarefa seja de grande porte. Mais adiante, o Espírito diz para ele, não te ajudar seria não te amar. Nós podemos trazer isso para as nossas vidas de relação. Se o nosso amigo espiritual, aquele que sacramentou a assinatura da nossa reencarnação, avaliou o nosso fiador, ele não nos amasse, ele não nos ajudasse, ele não nos amaria. Mas Jesus deixou muito claro para a gente
a cada um segundo suas obras. Então, não adianta a gente querer transferir para o guia espiritual, para a casa espírita, a tarefa que nos cabe. Nós não vamos ser salvos pelo número de vindas à casa espírita, nem pelo número de passes que tomarmos, nem os litros de água fluidificada, mas com o nosso trabalho de renovação interior, que é único, pessoal e intransferível. Quando nós aprendemos isso, nós passamos a conviver melhor com os nossos amigos espirituais. A nossa homenagem a Allan Kardec é um preito de gratidão sem idolatria. Ao contrário do que muitas pessoas pensam em outras religiões, que nós idolatramos Kardec, de forma alguma. Nós o respeitamos, o amamos e temos por ele uma profunda gratidão. E também pela sua companheira, Amélie Boudet, que eu costumo dizer que ela cedeu o marido para a gente. Porque ela foi a companheira, a amiga, a irmã, aquela que estava ao lado dele durante toda a tarefa. E com o desencarne dele, ela não se abate e vai ainda nos presentear com obras póstumas, que é um trabalho que estava assim alinhavado, faltava fechar a costura e trazê-lo a público. Então, uma mulher guerreira, batalhadora, uma mulher à frente de seu tempo, que para estar ao lado de um homem como o professor Hipólito Léon Denisard de Rivaio, não poderia ser uma figura qualquer. Ela precisava de uma segurança, senão ela colocaria o casamento abaixo, ela ia ter ciúme até dos espíritos. Ele era procurado por multidões, homens e mulheres. Ela precisava ter uma autoconfiança muito grande nela e na relação para mantê-la até o final. Isso ela o faz com muita dignidade, de cabeça erguida, como as grandes almas sabem fazer. Então, não dá para a gente falar de Allan Kardec sem falar da Doce Gabi, como ele carinhosamente a chamava. Amélie Boudet faz parte da história do Espiritismo. Não é por acaso que ela é patronesse de muitos grupos espíritas, de eventos, por conta da sua grandeza espiritual. Quando faz 100 anos que Allan Kardec retorna, 31 de março de 1869, o Reformador, que é a nossa revista espírita de divulgação, a primeira lançada no final do século XIX, tem uma mensagem assinada pelo irmão X através da psicografia singular de Francisco Cândido Xavier. Essa psicografia tem o título Honra Kardec, onde irmão X faz um preito de gratidão a esse trabalho e levanta o sem número de suicídios que foram evitados por conta das pessoas que tomaram conhecimento da obra da terceira revelação. É uma revelação trazida pelos Espíritos, e como está aqui no Evangelho, no capítulo 1, item 5, a primeira revelação veio através de um homem, a segunda também. A terceira vem através de uma comitiva, e é o Espiritismo que vai nos oferecer a chave para que nós possamos entender os ensinamentos de Jesus. Nós vamos tratar, na noite de hoje, de uma das bem-aventuranças. O capítulo 5 é o mais longo de todos do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus também disse, batei e a porta se abrirá.
Sempre nós tendo que fazer um movimento, sair da zona de conforto. Se eu não bater na porta, quem está do outro lado não vai saber que eu quero entrar ou eu tenho alguma dificuldade para apresentar. E a doutrina espírita, apresentada por Allan Kardec, ela vai nos oferecer essas ferramentas para que a gente se veja como espírito imortal. A implantação da doutrina espírita nos traz a crença em Deus acima de todas as coisas, a pré-existência da alma e a sobrevivência após a morte, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos e a reencarnação. Se nós vamos falar de causas anteriores das aflições, essas causas são anteriores a quê? Por que sofremos? E a grande maioria das pessoas que vêm à casa espírita pela primeira vez, elas vêm com uma dor e com um número N de perguntas. Nós que já estamos há algum tempo na estrada, também temos as nossas dores. Também choramos muito e muitas vezes, para levantar e falar da doutrina de Jesus, a gente engole o choro, ergue a cabeça, pede força à espiritualidade e responde presente à tarefa a que fomos confiados, a tarefa que nos dará a alegria de servir em nome do Cristo. Se nós não acreditarmos que somos espíritos imortais, que existimos antes do berço e continuaremos a viver após o túmulo ou o campo de cremação, nós vamos nos fazer aquela pergunta: por que eu estou sofrendo? Causas anteriores das aflições. Anteriores a quê? Anteriores à minha encarnação atual. E quem é que vai consolar os aflitos? Jesus vai nos consolar porque ele nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A consolação, ela vem através de Jesus. No entanto, a doutrina espírita vai nos apresentar um modal de vida que vai fazer com que a gente aprenda a se situar no contexto onde nós estamos inseridos. Contexto família, contexto sociedade, contexto vida profissional, contexto casa espírita, que não é um mar de rosas, não é todo mundo se amando, se abraçando. Quantas vezes a gente faz um esforço hercúleo para tolerar o companheiro? E o companheiro deve fazer também para nos tolerar. Às vezes até passa e finge que não vê a gente, e a gente diz: graças a Deus que fulano nem me cumprimenta. Pois é, nós ainda trazemos essas enfermidades na alma e ainda encontramos, esbarramos com determinados sentimentos que não deveriam mais nos pertencer. Como disse Paulo, o apóstolo: o bem que eu quero fazer, eu ainda não faço, mas o mal que eu não deveria fazer, esse eu ainda faço. Então, quando nós começamos a nos entender como um espírito itinerante, que caminhamos no espaço e no tempo, indo e voltando, morrendo e renascendo. Francisco de Assis foi sábio quando ele escreveu aquela oração belíssima. Francisco de Assis é um espírito eclético, podemos dizer assim.
E ele diz, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu preciso deixar o corpo e retornar à vida espiritual. No entanto, esse retorno também não é um mar de rosas. A doutrina espírita está nos dando um curso prático, intensivo, para que a gente dê menos trabalho. Eu espero que a gente não precise de uma mesa mediúnica para alguém dizer assim, esse corpo não te pertence. Olha bem, uma vez que você já fez esse trabalho durante décadas, dialogando ou dando voz aos espíritos, está sendo um treinamento para a gente, para quando despertar, a gente poder se reconhecer. No mínimo, a gente tem a obrigação de dizer, já não estou mais no meu corpo, morri. Morri, estou aqui. Eu falei tanto isso na tribuna, na mesa mediúnica, aconteceu, é realidade, sou eu hoje. Nós temos um amigo muito querido do coração, quando ele fez a passagem em 2013, e ele depois veio nos contar, ele disse, quando eu vi o Dr. Erma muito perto, eu disse, tem alguma coisa estranha. Quando eu olhei para ele, ele disse, é o que você está pensando. Eu disse, morri. Ele disse, não podia, não era médio vidente, eu não sentia os espíritos com tanta facilidade. E estou vendo o diretor com tanta proximidade. Eu disse, aconteceu alguma coisa errada. Ele disse, é o que você está pensando. Eu disse, pronto, caiu a ficha. E vamos à luta, disse ele. Pelo menos serviu para alguma coisa, alguns anos de mesa mediúnica, ele se reconhecer. E o esforço que a gente faz para domar as nossas más tendências. Está contido no Evangelho esse trecho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Se essas más tendências não existissem em nós, nós não precisaríamos fazer esforço. E se elas não existissem, o espírito que inspirou Allan Kardec a escrever isso estaria sendo uma fake. Então, é sinal que tem muita água aí para verter. Muito suor, mas tem muitas lágrimas também. O homem chora, a gente chora por inúmeras razões. Às vezes chora de manhã também, mas outras vezes chora porque a dor está contundente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma explicação. A gente senta lá, chora. Chega uma hora que a gente diz, não dá mais. Levanta, lava o rosto, respira fundo, bebe uma água e vai à luta. Vai pegar o Evangelho, vai ler uma página, vai ligar para alguém, vai ouvir uma música. Tem horas que a gente não consegue orar, nem ler o Evangelho. A cabeça está tão perturbada que a gente não consegue assimilar. Aí a gente liga uma música, vê alguma coisa de animação que vai fazer a gente rir com leveza para a gente voltar ao prumo. Aí depois a gente vai lá, pega o Evangelho e vai ler meditando. E sempre haverá uma resposta para a gente. Mesmo que aquela resposta se repita inúmeras vezes. Nós fazíamos visita fraterna a uma senhora idosa, em que todas as vezes que ela abria o Evangelho, só caía o capítulo Amai aos vossos inimigos. No primeiro dia que nós chegamos à casa dela, um quintal enorme, ela disse assim, pois é, vocês estão aqui porque a minha neta é lá desse lugar que vocês vão,
E ela disse, vovó, você vai receber os meus amigos do centro. Vocês já viram alguma avó negar alguma coisa a um neto? Ela tão bonitinha, falando de vocês. Eu disse, deixa esse povo vir. Não vai resolver nada, mas deixa esse povo vir. E lá começamos. E ela sempre contundente conosco. Passado umas 3 visitas, assim, eu disse para ela, a senhora tem uma penteadeira igual a da minha avó. Eu sentava no puff para me olhar no espelho. Conquistei ela por causa da penteadeira. Aí ela começou se aproximando mais da gente. Passado alguns meses, ela mesma deu a resposta. Se eu morrer hoje, na hora que o caixão estiver baixando a sepultura, tem muito ódio nesse coração. Tem muitas pessoas das quais eu tenho mágoas que eu lembro dia, hora e local. Eu imediatamente pensei, não desencarnou ainda por isso, é obsessor de si mesma. Por isso, ela abre sempre no capítulo 12. E a gente trocava o evangelho, vamos dar outro a ela. Não adiantava nada, era sempre inimigos desencarnados, perdão das ofensas. Quando era perdão, ela fazia uma cara. E aquilo foi rendendo 1 ano, 2, 3. Ela ficou nossa amiga, claro. Se aprontava toda, passava batom e a gente elogiava a penteadeira, o batom, o perfume. E dá mais vossos inimigos. Ela foi fazendo um trabalho, aí a gente diz assim, a velhinha não desencarna. Será que está pronta para desencarnar? Não estava. Volta e meia ela falava de uma história de ódio. Eu ficava tão impressionado, eu dizia, será que eu estou na mesa mediúnica, que é um espírito desencarnado? Porque os relatos eram idênticos. Eram as dores que essa criatura trazia dentro de si. Claro que não melhorou, aliviou um pouco, mas esse sentimento, ao partir, ela iria externar. Era algo muito forte, ela lembrava dia, horário. Eu ficava só parado, olhando, eu dizia, meu Deus, toda vez que eu venho visitar a dona fulana, até esqueci o nome dela, eu me sinto em torno da mesa mediúnica. Ela fala igualzinho os espíritos que chegam. Então, a justiça distributiva é rigorosa. E a gente não sabe, a gente fica assim, o espírita tem as suas ideias, por que aquela reencarnação difícil? Quem é aquele espírito que eu chamo de filho? Antônio de Aquino, que é o dirigente do trabalho da desobsessão, ele diz assim, vocês perguntam para a gente, quem é esse espírito? Quem é esse meu filho? Quem é essa criatura? Vocês já pararam para pensar que alguém vem nos perguntar quem é fulano? Que espírito é esse? Porque nós estamos numa mesma vibe, por isso a gente se encontra naquela instituição lindíssima chamada família, que na fotografia é linda. Às vezes se encontra uma vez por ano, no dia 24 de dezembro, no dia 25 já sai uma rusga por causa do amigo oculto ou do pernil que passou do ponto. Pois é. Quem são esses espíritos? Onde nós pegamos eles? Pegamos não, teve todo um planejamento. Essa instituição família, ela é toda planejada, toda estruturada para nos receber e para nos permitir reencontros. A gente vai lá em Missionários da Luz, no capítulo da reencarnação. Adelino e Raquel vão para a segunda gravidez e o espírito reconhece nele o seu assassino de vida passada.
e ele repudia uma nova gravidez, a filhinha pede um irmãozinho, Raquel está pronta para a maternidade e Adelino vai adiando o processo. Por quê? Por que determinadas gravidez são tão tumultuadas? Por que a mãe rejeita muitas vezes aquele feto que ainda está em gestação? Por que ela não quer a maternidade? São perguntas que a gente vai se fazendo que só a doutrina espírita responde. Com a prática de trabalho na casa espírita, de ouvir tantas queixas, de orientar tantas pessoas, nós vamos formando um mosaico. O planejamento das existências versus as anomalias. As anomalias são nossas. O planejamento está certo. Precisamos nos reencontrar para acertar situações. Porque nós somos filhos de Deus e irmãos precisam se amar. E se não nos amamos pelas vias normais, retornaremos pela reencarnação, muitas vezes como irmãos, como pais e filhos, não nos amando e amamos mais o filho do vizinho, que a gente queria que ele fosse o nosso irmão, mas não é, é aquele que está lá em casa comigo. Por quê? Porque é aquele espírito que eu preciso estar com ele para ensinar e aprender, para trocar. Porque a destinação da Terra é de progresso, é de paz, é de harmonização. Nós não vamos ficar sempre com essas guerras, passando por situações como pestes, terremotos. Isso faz parte de um planeta onde os espíritos são de terceira classe, como nós. Terceira classe na escala espírita. Terceira classe porque somos imperfeitos. A destinação da Terra, está lá no capítulo 3º do Evangelho, é progredir. E cada um recebe o que merece. E sendo assim, e conhecendo a teoria da reencarnação e da imortalidade da alma, eu estou no lar certo, com a família certa, no trabalho certo, na sociedade certa, na cidade certa. Linda, Rio 40 graus, porta de entrada do turismo brasileiro e violenta, amedrontadora, com tantas misérias morais e sociais. E eu estou lá, nessa cidade, dali eu saio, vou ao supermercado, ao banco, à casa espírita também. E me pergunto, meu Deus, como é que eu estou aqui divulgando o evangelho? Vou pegar um ônibus, um aplicativo, não sei nem se chego ao centro. Pois é. Não sei nem se chego. Aí chama toda a comitiva espiritual da casa para poder chegar. E às vezes ainda chega... só Deus sabe como é que eu vim. É porque eu sou um médium de muita força, de vontade, porque se fosse outro, no meu lugar não vinha. Essa altura já discutiu com os espíritos, mas chegou. Chegou. E por que temos que passar por tudo isso? Será que a gente já parou para pensar que essa estrutura que está aí hoje foi montada por nós? Que nós estamos recebendo muitos espíritos dos quais nós aniquilamos, nós esculachamos, nós desrespeitamos enquanto sociedade? Pois é. Por que estamos aqui? Por sermos bons? Não é. Nem o início da asinha
começou a nascer. Vai demorar ainda vai levar um tempo. E bota tempo nisso. Estou eu louco para sair desse Brasil que não dá certo, que é desestruturado socioeconômico, político, moral. Aí eu vou lá para um outro país, vou me deparar com outras situações. De repente vou ser deportado porque eu não sou daquela nação, vou ter que voltar para onde? Para o Brasil. Pois é. Fugi, tentei fugir, mas me mandaram de volta. Porque o Espírito vai estar onde estiver as suas necessidades. O Espírito vai estar onde estiver aqueles que ele precisa se reencontrar para se afinar. E Deus é tão bom que nesse meio coloca umas almas simpáticas, que a gente chama de amor. Que a gente tem um carinho todo especial. Isso é para contrabalançar. Isso é colocar um mel no meio daquele doce que está um pouco amargo, e a gente coloca o mel para adocicar. E também muitos espíritos que estão velando por nós. E conquistas nossas também, porque nós já estamos fazendo conquistas. Nós já estamos tentando vivenciar aquilo que a gente prega na casa espírita. Porque a gente não prega para vocês, prega para a gente. Antes de chegar a vocês, está passando pelo nosso cérebro, e quando a gente vai verbalizar, a gente fala aquilo que a gente tem necessidade. As nossas imperfeições nos prendem ao planeta Terra. Nós vamos ao capítulo 3 e vamos verificar que existem vários estágios de mundos. A nossa Terra, ela está fazendo um Enem para passar para um outro grau. Esse mundo regenerador não é mundo santo, porque a gente não vai se transformar de um momento para o outro. Mas pelo menos nós vamos ter ojeriza ao mal. Esses nossos irmãos que estão insistindo, teimando em continuar no mal, eles não vão ter acesso. Mas não só eles, às vezes a gente diz assim, eu sou um cidadão, eu pago as minhas contas, eu sou um homem de bem, uma mulher de bem, é violento em casa, é agressivo, é avarento. Isso é característica de espírito bom? Só porque não mata, não rouba, não anda com uma arma? A língua, às vezes, é mais forte do que qualquer outra arma. Quando abre a boca, tem um chicote. Isso é um espírito bom? É só pensar, não precisa responder. Ah, mas eu não me misturo com esse tipo de gente. Eu nunca tive uma passagem na polícia. Eu sou um homem de bem. Eu nunca entrei no SPC. A minha ficha é toda limpa. Olha que ficha limpa na espiritualidade não é igual essa ficha limpa daqui, não. A ficha limpa lá, ela é dificilíssima, como dizia um colega meu de trabalho. A gente tem que tomar muito cuidado. Não vamos dar carteirada nos espíritos. Eu era médium, trabalhava... Pode ficar ali daquele lado mesmo, junto com aqueles, que é onde você fez por onde. Isso para eles rirem da gente, né? A gente tem o exemplo do Frederico Figner, e Voltei, que os espíritos diziam para ele, cadê teus espíritos? Cadê a tua mediunidade? Pois é. Pois é, a gente pode ser mais um Jacó. Tá assim de Jacó. E a gente pode ser mais um. Não adianta querer dar carteirada no mundo espiritual. Sou ficha limpa. É mesmo? Vamos ver agora. É melhor nem dizer, porque vão mostrar a ficha, a gente vai tomar um susto e vai ter que planejar uma outra encarnação para voltar com esses desafetos. E no item 8,
Kardec nos diz assim, no item 8 do capítulo 5. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa. Mas essas tribulações são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos que desejam reparar o mal que fizeram e se exercitarem em proceder melhor. Então, a expiação, ela pode ser consciencial. É aquele espírito que passa por grandes dores sem reclamar. Mas o espírito endurecido, e o senhor Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, tem um capítulo só para tratar deles. E se a gente começar a comparar, a gente vê muito ponto em comum com eles. A expiação é imposta como o basta, chegou, não dá mais para você. Eu já vi espíritos na mesa mediúnica da direção espiritual dizer, você vai agora. Querendo ou não, você vai. Chegou, você já abusou, já teve uma, duas, inúmeras oportunidades. Hoje, querendo, você vai, e se não quiser, vai também. Isso chama-se ascendência moral, contenção para o espírito tomar um choque de realidade. Portanto, essas tribulações são ao mesmo tempo expiações que castigam pelo passado e provas que preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade de poder reparar seus erros e não o condena de forma irremediável na primeira falta cometida. Até porque, quando o espírito se quita da prova, ele não volta mais a ela. É igual o aluno, que promovido para uma série seguinte, ele não volta à anterior. No dicionário de filosofia espírita, Palhano Júnior vai definir expiação, que é o ato ou efeito de expiar. Todo mundo sabe. É um castigo, uma penitência, um cumprimento de pena. A expiação é o resultado do mau procedimento do indivíduo perante a lei de Deus, que está escrita na consciência de cada um. 621 do Livro dos Espíritos. Funciona mais como uma corrigenda do que como castigo propriamente dito. O Pai não castiga. Jesus disse, se vós que ainda sois maus, não dais uma pedra ao filho que lhe pede pão, nem uma serpente no lugar de um peixe, imagina meu Pai que está no céu. Se nós, com os nossos defeitos, encobrimos sobre as asas os rebentos, vai dizer que uma mãe quer ver seu filho preso, se possível ela diz, liberta ele, eu vou no lugar dele. Mas não vai resolver, não foi ela que fez o crime. Ele precisa sentir a situação. Aquela cirurgia difícil, tira ele aí da mesa, me põe, que eu vou no lugar dele. Mas não dá. Nós somos espíritos individualizados. Nós estamos filho, estamos pai, na realidade nós somos irmãos. Se Deus permitisse isso, o outro não cresceria. A gente só cresce com a experiência. Na natureza, não há castigos nem recompensas, mas consequências. Toda escolha tem uma consequência. Qual é a escolha que nós estamos fazendo? E por falar em espírito endurecido, nós pegamos um exemplo no Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 7, o espírito Xumene. A médium é uma médium treinada, ela tem aptidão especial para receber esses espíritos sofredores. Que o leigo, dentro da casa espírita, muitas vezes diz assim, fulano só recebe uns espíritos violentos,
igualzinho a ele. Se esquece que muitas vezes o médium se especializa em determinados espíritos para que ele possa ajudar esses espíritos com a sua aptidão, com o esforço que ele está fazendo. Ele influencia o espírito também, que não é trabalho só do esclarecedor, mas é trabalho do médium que cede a voz ao espírito. Então Kardec pergunta: quem sois? Este nome é de homem ou de mulher? Ele diz homem, e tão infeliz quanto possível. Kardec prossegue: se o inferno não existe, como podeis passar pelos seus tormentos? Que pergunta inútil. Se eu compreendo isso, outros podem ter necessidade de explicações, diz Kardec. E eu com isso, não me preocupo com isso. Olha o egoísmo. O egoísmo não está entre as causas dos vossos sofrimentos? Talvez, ironicamente. Se quereis ser aliviado, começai repudiando vossas más inclinações, diz Kardec. Ele responde: não te inquietes com isso, não é obrigação tua. Começa rogando por mim como pelos outros. Depois veremos. Kardec diz: se não me ajudares com o vosso arrependimento, a prece será pouco eficaz. Responde ele: se tu falas em lugar de orar, pouco me farás avançar. Olha a ironia, a grosseria, olha o egoísmo, idêntico a esses espíritos que nós atendemos na mesa mediúnica, que muitas vezes dificultam o diálogo, porque nós temos uma característica muito própria nossa de querer que o outro fale aquilo que nos agrade. E quando o outro fala algo que não nos agrada, nós temos respostas prontas, desafiadoras, para constranger o outro, para criar um diálogo nada amistoso. E ele vai fazendo um achincalhe com Kardec, até que ele se desliga do médium e vem o guia e diz: terás muita dificuldade com este espírito endurecido, mas não haveria nenhum mérito em salvar aqueles que não estão perdidos. Não há espíritos tão culpados que não possam recuperar pela persuasão e pelo exemplo. Nós somos o exemplo disso. Estamos aqui hoje, a doutrina espírita nos tocou de alguma forma, nos convidou, nos reuniu para mostrar esse lado feio que nós ainda temos. Uma reencarnação não vai dar para a gente tirar essa feiura toda, mas nós podemos começar hoje a melhorar as condições. Uma vez um espírito falou que é uma mancha muito escura, a gente vai limpando, limpando, até ela ficar branquinha. Uma encarnação não vai dar tempo para isso. Por isso, o espírito às vezes pede uma expiação, não que ele tenha uma falta para apagar, mas para alavancar o seu progresso. Ele já perdeu tanto tempo, então ele pede determinadas situações desafiadoras. A expiação será sempre uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Essas provas que nós passamos no dia a dia são para testar a nossa capacidade. A expiação são aqueles momentos que não consiga modificar. Por isso é ele o livro que vai nos trazer a paz, a ternura, a doce presença de Jesus em nossas vidas. Mesmo a gente dizendo: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa, aquela leitura diária do Evangelho, aquele culto no lar semanal, aquele momento de prece de manhã, à noite, Jesus está entrando na nossa casa. Ele não vem daquele jeito que nós o conhecemos, mas ele tem inúmeros prepostos.
E todas as vezes que nós nos posicionarmos no bem, ele aí estará conosco. Então a gente está vendo o quanto essa doutrina espírita tem sido para nós reveladora. Às vezes dá um sacode que a gente grita, pula até do sofá. Não é mesmo? Comigo acontece isso, não sei com vocês. Eu digo, epa, é uma realidade tão contundente, que eu me assusto. Pois é. E a gente precisa tomar esses sustos, esses solavancos, para a gente aproveitar esse tempo, como diz Emmanuel, o melhor tempo é hoje, a melhor oportunidade é agora. E a gente, quando vem à casa espírita, a gente precisa deixar alguma coisa de bom para essa imensidão de espíritos que está aí. Muitos invisíveis aos nossos olhos, mas nesse momento a direção espiritual da casa está acolhendo, despertando, orientando, designando para outros trabalhos, e nós estamos doando fluidos para eles sem o saber, estamos numa verdadeira movimentação. E o que nós vamos levar hoje para as nossas vidas? Não vem nenhum espírito falar conosco, é apenas uma palestra, uma prece, um passe silencioso. Mas o que eu levo é interessante que a gente diz, é uma vibração, é uma coisa assim do outro mundo. Chega ali no portão, parece que se diluiu, que foi um boneco de neve que a gente colocou no sol, ou um torrão de açúcar que a gente jogou na água. Antes de sair, eu já tenho que sair municiado, porque depois que eu passar das cercas, das faixas que estão protegendo a casa, eu vou entrar no turbilhão da vida normal. Enquanto eu estiver dentro das faixas, que tem um alcance de perímetro da casa, eu tenho que sair numa condição melhor, porque quando eu chegar ali na esquina, eu já estou de volta no meu mundo, mas eu às vezes já estou descendo as escadas do meu mundo. Chegar em casa, eu vou falar isso com fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, e porque não sei o quê, eu já vou quebrando a vibração de proteção. Os espíritos bons não se forçam. O obsessor muitas vezes não entra, ele fica lá fora, ele não tem nem condições de entrar. E quando a gente chama os endereços, eles dizem assim, muito tempo que eu estou vindo aqui, não entro. Hoje entrei e não me disse nada. Mas é. Porque na primeira vez, normalmente, nem todos são impactados. E como a gente propõe ideias diferentes, o espírito endurecido não gosta da ideia diferente. Mas dentre os espíritos felizes, que é também um outro capítulo do Céu e Inferno, nós vamos ver espíritos não perfeitos, mas que cumpriram sua tarefa, que se apresentaram e foram honrados e dignificados. Será que a gente já parou para pensar como foi a recepção de um Chico Xavier, de uma Dulce, de um Gandhi, de um Francisco de Assis? Será que a gente já parou para pensar o quanto esses espíritos foram ovacionados pelo bem que fizeram, agradecidos? E quantos anônimos, quantas mães de família, quantas criaturas que renunciaram ao seu dia a dia pelo outro, na ciência, na profissão, na educação, e, ao chegar no mundo dos espíritos, foram reconhecidos como trabalhador, com as marcas do Cristo. Hermínio Miranda muito bem nos mostra isso,
naqueles 2 volumes da sua obra, As Marcas do Cristo. Não é qualquer um de nós que tem essas marcas. Elas são construídas com o passar do tempo. Enquanto a gente tiver sentimentos menos sãos, a gente não fica com a marca do Mestre. Os sofrimentos, muitas vezes, são provas, nós falamos sobre isso, e no item 9, já está acabando o tempo, ele diz que pessoas com instinto naturalmente bons, de almas elevadas, com nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de suas existências anteriores e que sofrem as maiores dores como a resignação cristã, pedindo a Deus para suportá-la sem se queixarem. Ao contrário, podem se considerar como expiações as aflições que provocam queixas e que fazem com que o homem se revolte contra Deus. Então, nós estamos vendo aqui que o que é perfeito não precisa ser provado, diz Allan Kardec. E Leon Denis nos diz no seu livro Porquê da Vida 2 frases que me marcaram muito. O tempo e o trabalho, eis os elementos do nosso progresso. Artesã de seus próprios destinos, a alma humana, livre e responsável, escolhe seu caminho. Essas 2 frases encontram-se no livro O Porquê da Vida, que é um opúsculo. E como passageiros de um navio, quando nós somos atingidos, contaminados por alguma situação, não podemos saltar na próxima parada. Diante dos mundos habitados, ao espírito mais elevado, ele vai a qualquer lugar. Os espíritos menos elevados como nós, porque conhecimento não quer dizer elevação, nós temos a entrada brecada em alguns lugares, nós não sabemos a senha para entrar. Quando André Luiz nos apresenta nosso lar, quantos espíritos querem entrar em nosso lar? E quantos entram? Então, a gente precisa pensar muito nessa nossa condição de espírito e lembrar que a minha dor de hoje, que me aflige e me maltrata, se a minha consciência está tranquila, como pai, como filho, como cidadão, como profissional, como trabalhador da casa espírita, e eu sou um espírito imortal, e eu acredito, eu tenho certeza na reencarnação, em algum lugar do passado está esse quisto que eu ainda não consegui tirar. Esse espírito que hoje veio como esse filho, muitas vezes chamado de amaldiçoado, é aquele espírito que eu coloquei na lama lá atrás, mas eu não tinha condições de recebê-lo ainda. E hoje, com a bênção da doutrina espírita, eu consigo trazê-lo, aí eu venho para a casa espírita, procuro o diretor espiritual para perguntar quem é esse espírito. E benevolente, ele nos diz, tenha paciência com ele, ame esse espírito. Se ele disser quem ele é e o que nós fizemos com ele, eu acho que a gente não volta mais nem à casa espírita. Por isso que muitas vezes a gente sai insatisfeito, porque a gente quer ouvir certas coisas e os espíritos nos poupam por carinho, por respeito e pela nossa fragilidade. Porque se ele disser, esse espírito foi aquele que você matou, que você roubou ele no passado, aí você cai duro ali na hora, perde todo o efeito da sua encarnação. Ou talvez você diga, eu não acredito nisso.
uma pessoa tão boa como eu, espiritualizada. Não, eu recebi esse pobre infeliz para ajudar, mas não está adiantando nada. Haja prece, passe, culto no lar, nada adianta para essa criatura. Eu me lembro de uma situação que o companheiro chegou para o doutor Erma para se queixar do filho. Falou. Esse garoto não presta, esse garoto é assim, assado. Ele ouviu calmamente e disse, meu filho, esse garoto é um aluno perfeito, ele aprendeu isso tudo com você, agora vai que o filho é teu, pode ir, acabou a orientação. Ele falou, ele disse, meu Deus, esse garoto é um aluno perfeito, e o mestre foi você. Todas essas falcatruas que ele faz, você que ensinou. Vai com ele que ele é seu. Acabou a orientação. Ele saiu. Isso não posso fazer nada. Você construiu tudo isso nele. Agora é com você desconstruir. Ele é um aluno perfeito. Ele aprendeu certinho. Causas anteriores das aflições. E para terminar mesmo, Emmanuel tem um recadinho para a gente no livro Fonte Viva, lição 65, onde ele diz, não te enganes. Aí ele fala que o vagalume é maravilhoso, mas a vela é melhor que o vagalume, a luz doméstica, a luz da rua é melhor do que a vela. E ele diz, não troquemos a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Então, que Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência em nos ouvir. E que a gente possa ter a certeza, a Casa Espírita não vai modificar nada na minha vida. A Casa Espírita não faz milagre. Mas se eu quiser caminhar, se eu quiser tomar o remédio, se eu quiser fazer o tratamento, eu terei inúmeras frentes para mim e para todos quantos chegarem encarnados ou desencarnados. A Casa Espírita é democrática. Entra todo mundo. Eu entrei, vocês entraram, outros entrarão também, porque eles têm o mesmo direito que eu e você de se consertar, de se melhorar e de se tornar um ser melhor. Então, a oportunidade não é só para mim nem para você. É para todos que aqui estamos, porque Jesus abriu seus braços e incluiu todos nós. E nós não sabemos como é a nossa ficha. Então, demos ao outro oportunidade de vir, de realizar, porque ele tem tanto direito quanto nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos amanhã dizer novamente presente, ter disposição diante das lutas, ter resiliência, porque não é fácil. Respira fundo, ora e vamos à luta. Que Jesus nos abençoe.